Carlos já está aqui com a gente para comentarmos a respeito das notícias que saíram lá da Câmara de Vereadores de Campinas. E para isso, eu já aproveito para chamar a reportagem do Enzo Unhani, que traz os detalhes a respeito das aprovações realizadas lá no Legislativo. As propostas de lei de incentivo fiscal para revitalizar o centro e de criação de cargos na saúde e educação foram aprovadas em definitivo durante a última sessão na Câmara Municipal de Campinas. O projeto de lei complementar, batizado de Procentro, e que propõe desconto de 2% sobre a alíquota do ISS-QN por 10 anos para empresas e prestadores de serviço que estejam ou venham a se fixar na região, foi aprovado por unanimidade. A área para o incentivo é formada por 12 ruas e avenidas da região central de Campinas. Apesar de ter votado a favor, o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, questionou os locais escolhidos. Acima da Moraes Salles, José de Alencar, José Paulino, Regente Feijó, tá fora do polígono central? É inexplicável isso. É inexplicável porque como é que fica as pequenas confecções e os estabelecimentos de aluguéis de roupa ali da José Paulino? Como que fica as pequenas oficinas, por exemplo, da Cônigo Cipião? Já o vereador Cecílio Santos, do PT, definiu que, por se tratar de uma revitalização da região central de Campinas, seria necessário debater também a criação de banheiros públicos. O apelo que eu faço é que, ao fazer a regulamentação, o prefeito leve em consideração essa questão. Porque não necessariamente isso pode ser onerado o cofre público. Pode ser entre aqueles que estão recebendo esse incentivo, eles se cotizarem e distribuir neste polígono, nesta área de cobertura, de onde está previsto a criação do Procentro, a implantação dos banheiros públicos. A expectativa é que 230 empresas já instaladas na área estipulada sejam beneficiadas. Além de mantê-las, a ideia é buscar atrair novas atividades como atendimento presencial, estimulando a circulação de pessoas pelo centro da cidade. O projeto agora depende de promulgação do prefeito de Campinas, Dário Saad. O prazo para requerimento do benefício está previsto para 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. Em relação ao projeto de lei que cria novos cargos na saúde e na educação, ele também foi aprovado por unanimidade. O PL prevê a criação de 630 cargos na área da saúde. O objetivo é suprir a defasagem do quadro de serviços para atender à crescente demanda de serviços públicos na área da saúde no município. Já na educação serão criadas 100 vagas, uma metade para assistência social escolar e a outra para psicólogo escolar. Em ambas as propostas, os cargos serão preenchidos por meio de concurso público. De Campinas, Enzo Unhani. Pois bem, até o vereador nos ajudou aqui para a pergunta que eu farei agora ao Bruno Silva. Todos esses lançamentos e informações e obras e ações estratégicas, como a prefeitura tem chamado em Campinas, é para tentar fazer a revitalização do centro. Tanto que a Campus Salles está em obras, vai parar aí no intervalo para as férias, para o final de ano, para as vendas do comércio, mas ainda existem alguns gargalos, Bruno, que são pontuais. Porém, esse pontual inclui um número muito grande de lojistas, de pequenos comerciantes. E aí é que está, porque o centro de Campinas hoje, ele é feito da maior parte desses pequenos e médios comércios. Nós temos, claro, algumas grandes marcas que continuam no centro de Campinas, como temos alguns prédios também vazios, só que quando a gente vai fazer esse levantamento, talvez seria uma boa sugestão para o executivo, o que está faltando é entender quem é quem no centro de Campinas, dos comerciantes, lojistas, serviços e prédios e residencial, quais são essas necessidades. Seria este um norte muito mais prático para tentar requalificar o que eles chamam da área central em Campinas, Bruno? Ô Carol, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, mas aí tem uma observação importante. Toda vez que a gente cria uma regra, a gente estabelece critérios e critérios incluem algumas coisas e excluem outras, né? Então essa é uma briga política eterna. É que nem quando você vai fazer qualquer tipo de debate de quem deve ser beneficiado fiscalmente e quem não deve ser beneficiado fiscalmente, né? Aí vai ficar aquela discussão, não, tem que ser o grande, não, tem que ser o pequeno, não, tem que ser o médio, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então o que acaba acontecendo? Para quem acompanhou ontem a sessão da Câmara de Vereadores de Campinas, o que ficou muito evidente? Você tinha ali uns vereadores
vereadores muito preocupados em relação aos critérios que estão originalmente estabelecidos no projeto. Dentre eles, a gente chegou a citar aqui, tinha a ver com a questão da geração de emprego, né, como um dos pontos importantes aí. Então, beneficiar diretamente aqueles que têm o seu comércio, que geram empregos direto e indiretamente. E aí o que acontece, Carol? De fato, talvez, acho que o que ficou faltando, e a percepção que eu tive também acompanhando parte desse debate, é justamente de que o ideal seria requalificar um pouco mais a discussão para saber efetivamente quem você integra e quem você não integra nessa história toda, sob o risco de mais uma vez você beneficiar alguns em detrimento de outros e poder vir a ser, até mesmo a ser injusto diante dessa definição, vamos dizer assim, do que inicialmente prevê o projeto. Havia também uma outra discussão, que era a discussão em relação ao fato de que aqueles que estavam sendo beneficiados estavam sendo muito pouco beneficiados também, né, diante do desafio que se tem de manutenção das lojas e tudo mais. Por quê? Porque 2% aí do desconto no que diz respeito ao imposto municipal, na visão de muitos, era muito pouco, Carol. Eu acho que tem umas duas questões aí que tem que ser previamente respondidas de modo mais claro até, né? De um lado, se de fato os critérios são justos ou são os mais razoáveis possíveis, ou se poderiam estabelecer outros critérios. E segundo, se de fato apenas o desconto dos 2% é razoável diante do desafio que é manter todas as atividades na região. Na verdade, né, o Bruno, já era imaginado que isso ia acontecer, que esse debate ia acontecer, porque o projeto por si só, ele já deixava gente muito, gente, eu digo comerciantes, muito afastados dessas propostas e dessas ideias de revitalização do centro. E o centro, ele não é feito apenas por grandes empresas, na verdade, ao contrário. Né? O centro de Campinas, especialmente, é feito pelas pequenas empresas. Então era meio que evidente que esse debate fosse acontecer, mas a aprovação aí por unanimidade de todos que estavam presentes acaba, não sei, ao meu ver, acaba minando um pouco até esse debate. Você não acha isso também, não? Não, mina, mas é assim também, né, Felipe? Se você não faz a votação, você ia ficar taxado no dia seguinte como aquele que atentou contra os interesses daqueles que estavam sendo ali, de alguma forma, beneficiados em função da aprovação do projeto, percebe? Então acho que tem 2 pesos, 2 medidas aí, né? Primeiro, acho que a Câmara, não é porque aprovou que não pode depois puxar novamente esse assunto, fazer um outro projeto, pensar numa outra resolução, enfim, tentar dar uma outra solução para essa história toda. Mas ia pegar muito mal, e ainda mais, vamos ser sinceros, né, pessoal, ainda mais às vésperas de processo eleitoral, ninguém tá afim de ficar taxado depois contra alguém que votou contra segmentos comerciais. Então o pessoal tá fazendo esse cálculo político o tempo todo. Acho até razoável, se a Câmara quiser entender que é dessa forma necessário, puxar uma outra discussão sobre outras categorias, outros que poderiam vir, né, outros lojistas, enfim, outras categorias de empresas que poderiam vir a ser beneficiadas em função disso tudo. Nada os impede de fazer algo nesse sentido, viu? É isso, né? Eu acho que a questão é essa. Período eleitoral chegando, ninguém quer ser taxado justamente como ou contra os projetos que beneficiam a cidade, e aí todo mundo levantou a questão, ok, levantar a questão já é um ponto, mas acabou levando aí, acabou aprovando, né, justamente para não ser esse entrave. Exato. E acho que falta uma outra questão ainda associada a isso, sempre acompanhar dos cálculos daquilo que vai impactar diretamente no orçamento do município, porque também é fácil você ficar pensando em concessão, mas também não mostrar de onde vai sair, como vai compensar, como vai funcionar, que elas vão ser afetadas e tal. Tem que fazer a lição de casa completa. Exatamente. Muito bem. Ô Carol, cafezinho tomado, hein? Cafezinho tomado, e agradeço aqui a participação do Bruno, que enriquece muito esse debate, esse pensamento, e o que o eleitor definitivamente precisa colocar na balança no momento de fazer sua decisão. A gente compreende que é um desafio muito grande e é mundial revitalizar um centro de uma metrópole, mas a gente também compreende que algumas iniciativas e a forma como essas ações são feitas, ainda que com o desejo e intenção política, precisam vir de encontro mesmo à população. E aí, se isso for minimamente feito, vale a pena o apoio. Então, por isso que o eleitor tem muito mais importância dentro desse processo do que imagina, e isso é que é uma pena em termos de Brasil. Cafezinho, então, a gente volta amanhã com Bruno Silva para mais um café.